Maravilhoso. E até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos felizes. Hoje nós voltamos, né, com a nossa maratona aí das mulheres multiplicadoras, né, das escritoras improváveis, daquelas que o Senhor fez algo poderoso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre o livro. Nós temos uma convidada especial, daqui a pouquinho eu vou chamar ela, Fernanda Fernandes. E eu quero que você que está aí, fique ligado conosco, compartilhe esse programa com alguém especial para você, porque o que vai ser falado aqui, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai fortalecer o seu coração, vai trazer ânimo, vai restaurar alguns sonhos e projetos aí dentro de você. Isso é muito importante, porque uma pessoa sem sonhos, ela não vive, né? A gente precisa, eu vim falando com Deus no carro, Senhor, que bom que nós temos sonhos, e sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. A gente precisa ter sonhos, nós precisamos sonhar, nós precisamos ter propósito, ter metas, sabe? Porque sonhos é como traduzindo para isso, para propósitos e metas, algo que a gente queira alcançar, nós precisamos, para a gente conseguir chegar, para a gente avançar, para a gente ter vontade de lutar por isso aí que nós desejamos, né? Então, tenha sonhos. Quero começar esse programa dizendo, tenha sonhos. Trace metas. Nada é impossível para o nosso Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós te agradecemos, nós te exaltamos. O Senhor é Deus poderoso conosco. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades, possibilidades. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia que nos alcança a cada dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tu és fiel, tu és digno de todo louvor e honra e glória e majestade. Senhor, obrigada por esse programa, essa porta aberta, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, Senhor, e ainda vai fazer. Nós te adoramos e te exaltamos. Abençoa, Pai, a Fernanda que vai trazer a mensagem hoje, contar o testemunho dela. Usa ela poderosamente, Pai, a Deus amado, para que vidas possam, Senhor, ter como referência essa história, meu Pai, que o Senhor fez. Meu Deus, abençoa cada vida que conecta conosco agora, que vai assistir, que está assistindo. Abençoa com toda sorte de bênção, Senhor. Meu Deus, multiplica, Senhor, os sonhos dessas vidas. Traz metas, meu Senhor, para esses corações, Pai. Ah, Deus, traz transformação, curas e restauração. Tira as frustrações, Pai, que foram colocadas nessa caminhada, meu Pai. Renova a esperança nesse dia. Essa é a minha oração, Pai. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, glória, já estamos aqui com a Fernanda, maravilhosa, Fernanda Fernandes. Um prazer ter você aqui, muito feliz, porque você aceitou, né, estar aqui conosco, mesmo que seja assim, né, online, mas está valendo, é bênção. Fica à vontade, viu, para contar seu testemunho. Hoje eu estava lendo um pedacinho, eu já tinha lido, porque eu li logo no início, né, as histórias, mas aí às vezes a gente esquece algumas coisas, e eu confesso que me emocionei, assim, em uma parte, e depois na hora que você contar, depois mais tarde a gente fala sobre isso, mas é tremendo tudo que Deus fez, né, como tudo isso aconteceu. Eu estou aqui com ó, que lindo, a lembrança maravilhosa que eu ganhei. Lindo. Um batom, tá aqui, ó. Lindo. Depois a gente fala sobre isso. Fica à vontade, tá bom? A casa é sua. Fale o que você quiser, que Deus abençoe. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu espero de verdade que seja uma semente plantada, né, na vida de outras pessoas que vão ouvir. Eu me chamo Fernanda Fernandes, eu sou daqui do Espírito Santo, eu tenho 42 anos, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou esposa, eu sou serva do reino. E hoje eu sou uma multiplicadora. Eu fui criada no estado da Bahia, né, no interior da Bahia. É de lá que eu venho. Meu coração, ele tá lá, né? E de lá eu tive uma infância muito simples. De lá a gente não teve muito acesso a muitas questões, né? E lá foi o lugar de aprendizado, eu falo. Porque eu fui criada pela minha avó. A minha avó é uma serva de Deus e toda a base que eu tenho de fé foi ela quem me deu. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela.
Aos 11 anos de idade, eu vim para o Espírito Santo, onde foi a minha mãe, né, que me criou. Terminou de me criar, me deu ali uma formação. Aqui no Espírito Santo, eu terminei meu ensino médio. Aqui no Espírito Santo, eu comecei a ter consciência das coisas. E eu percebi das dificuldades que nós tínhamos. Nós trabalhávamos muito, né, mas não tínhamos condição de estudar. Então, assim, a nossa vida ela foi sendo um ciclo que eu fui percebendo que eu precisava de algo mais. É por causa da nossa simplicidade, né, vamos dizer assim. Eu me formei em magistério, eu lecionei por vários anos, mas a minha inquietação, eu percebia que eu tinha um sonho que eu precisava realizar. Então, a partir daí, eu vim, né, estudar um pouco mais, comecei a buscar formações em outras áreas, né, mas em algum momento da minha vida, eu me esqueci do principal, que foi a minha base de fé. Eu comecei, né, a ter as minhas próprias experiências, andei por outros caminhos, até eu ser chamada de volta pelo Criador. É assim que eu chamo, né? Eu tive uma amiga muito querida que me oportunizou em Deus, né, conhecer Ele intimamente e voltar para os caminhos dele e entregar a minha vida, entregar a vida da minha família, entregar os meus negócios, tudo que eu venho construindo e consagrar tudo a Ele. Eu sou da área da beleza hoje, eu tenho 12 anos que eu trabalho na área da beleza. Eu tenho uma marca de cosméticos. Essa marca de cosméticos, ela atende cabelo, eu atendo público feminino, eu atendo público masculino, eu atendo concursos também, né? Eu faço aqui formações na área de cabelos, principalmente na área de cabelos cacheados. Nós atendemos também aqui com serviços de salões, né? E isso tudo foi sendo construído, tá? Com base, assim, com muita dificuldade, num a um. Eu comecei vendendo na rua, de porta em porta, ali, né? Pedindo oportunidade para outras pessoas, para hoje nós estarmos aqui desenvolvendo um projeto tão bonito quanto é o que eu faço. A minha marca, ela leva o nome da minha filha, que se chama Anne, e hoje é, né, Anne Prof Cosméticos. E nós temos unidade também em Santa Catarina, né, através de uma distribuidora que também hoje está lá, que foi ela, inclusive, que me trouxe, né, para as mulheres multiplicadoras. Foi através dela que eu me tornei, né, escritora e tudo tem acontecido de uma forma grandiosa. Dentro da marca, hoje nós atendemos mais de 1.000 clientes, né, com pessoas, e o mais interessante que eu vejo é que Deus nos oportunizou a cuidar de pessoas. Porque quando você trabalha com a área da beleza, você não trabalha somente com o cabelo, você trabalha com a alma da pessoa. Chegam muitas pessoas até nós, em nossas lojas, com a alma machucada, ferida, com as suas próprias histórias, e nós somos ponte para ouvir essa pessoa, aguardar no coração aquilo que ela nos traz, e muitas vezes ser a boca que vai abençoar, que vai compartilhar, né? E então trabalhar com a área da beleza, eu vejo que não é, às vezes a gente fala assim, você trabalha com a beleza é vaidade, e não, trabalhar com beleza é cuidar da alma, é oportunidade de olhar para dentro da pessoa e falar assim, olha, eu posso fazer mais por você, eu posso te escutar, eu posso te sentir, e isso é de uma sensibilidade muito grande, porque nós colocamos a mão na cabeça das pessoas, então nós somos o quê? Um veículo abençoador, né? E isso eu ensino para o meu time, a gente sempre conversa sobre isso. Nós temos que profetizar, falar palavras de bênção, amar verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que sentam em nossas lojas, né, para ouvir a palavra, para fazer o cabelo. Gente, é uma oportunidade que eu falo que se todas as pessoas entendessem o que é realmente você trabalhar com esse mercado que nós estamos, é algo realmente excepcional. Eu tenho testemunhos incríveis de coisas que Deus fez, mas a começar em mim, porque eu tive que ser transformada,
Eu tive que entender primeiro qual é o valor da beleza. Eu tive que entender primeiro o que é o papel de uma mulher que é sábia, de uma mulher que sabe usar a beleza em seu favor, né, para construir, né, a sua casa, a sua família, o seu negócio. Eu passei pelo processo da transformação primeiro. E quando eu alcancei isso, hoje eu sei que eu consigo alcançar outras pessoas através daquilo que Deus fez primeiro em mim, né? Porque muitas vezes nós queremos transformar o mundo, mas não transformamos primeiro a nossa casa, o nosso eu, não é isso? E Deus fez isso na minha vida e tem me oportunizado agora a fazer na vida de outras mulheres. E tem sido incrível, porque hoje nós temos na nossa marca, por exemplo, nós já temos mais de 12 mulheres que atuam diretamente com a mercado da beleza. E muitas dessas mulheres, elas chegaram na minha vida com dores, com muitas dores. Eu tive mulheres que chegaram na minha vida que com depressão, né, com vontade de morte, com pessoas, né, com a alma doente, com os filhos precisando de ajuda, muitas delas. Cada uma vem com a sua particularidade. E eu vi ali o que Deus tem feito, porque Ele me curou para que eu pudesse curar. Ele me deixou sonhar para que eu soubesse ajudar outras pessoas a sonhar, a dizer, olha, você também pode, eu posso, eu estou fazendo, você também pode. Eu vejo como hoje é o que Deus faz diretamente. Ele me oportuniza dessa forma, porque o que Ele faz em mim, Ele transborda na vida de outra pessoa. E assim tem feito. Essas mulheres chegaram sem sonhos na marca, e nós, através da educação, né? Porque primeiro tem que ter educação, tem que ter formação, tem que ter conhecimento técnico e tem que ter amor ao próximo, principalmente. Porque não é só vender um produto de cabelo ou é só fazer um cabelo. É amar realmente a mulher que vai chegar, adentrar no nosso espaço. É essa mulher que vem muitas vezes com filhos, com seus problemas, né, com doenças. E nós, quando estamos ali, somos esse veículo abençoador. E essas meninas, elas passaram por essa transformação comigo, elas estão vivenciando isso, nós nos curamos e hoje nós somos um grande time Aniprof que faz essa missão de transformar, de cuidar, de incentivar. Olha que bênção! Nós incentivamos outras mulheres a estudar, né, a cuidar bem da sua própria casa, a amar os seus filhos, a entender que os seus filhos não são algo que vai atrapalhar você, mas é algo que vai realmente edificar. Então, hoje nós podemos fazer todo esse processo com essas mães, com essas mulheres, com essas famílias. Hoje nós já recebemos os esposos, recebemos as famílias. Essa semana mesmo nós tivemos um episódio que aconteceu em uma das nossas lojas aqui de Vitória, onde o marido presenteou a esposa com um dia de princesa. Ele quis dar para ela algo diferente e nós fomos o veículo, a equipe que estava lá na loja, foi o veículo abençoador, né, que recebeu, que entendeu a sensibilidade disso e abençoou e fez com que tudo acontecesse de forma perfeita. Quando não se entende o propósito, não se alcança o objetivo. E o que eu vejo que Deus tem feito na minha vida e na vida dessa equipe que hoje caminha comigo é exatamente isso, é entender o propósito por trás do que a gente está sendo feito. Lá atrás, quando eu contava, né, minha história, quando as pessoas acompanhavam, muitas pessoas já falavam, olha, você vai ajudar outras pessoas, você isso, você aquilo. Nós ouvimos muitas histórias desse tipo, né, muitas palavras. E quando eu vi acontecendo comigo, eu falei, uau, tem algo diferente aqui. E eu comecei a dar atenção para isso. Um dia adentrou a minha casa uma moça com um pedido de ajuda e essa moça eu acolhi, essa moça na minha casa por um período. E essa moça se tornou uma filha do coração. E num dado momento, ela retornou para a casa dos pais dela, porque houve, né, uma conversa entre nós, onde eu falei para ela que ela precisava voltar para ela honrar a mãe dela. E acreditem, essa moça foi a ponte para que hoje nós estamos fazendo parte desse projeto tão grande que é, né, o Mulheres Multiplicadoras.
onde nós somos convidadas a escrever a nossa história. Eu estou participando da segunda edição do livro. E na primeira edição do livro foi algo que mexeu muito comigo, porque escrever é algo que mexe em áreas que nós achamos que nós já estamos curados, nós nem lembramos mais, né? E quando eu comecei a escrever, eu comecei a voltar na minha história e eu fiquei muito grata a Deus. Eu comecei a olhar para trás e falei, que lindo o que Deus já fez até aqui na minha vida. Que gratidão por tudo, porque tudo que eu passei lá atrás é o que construiu o que eu sou hoje. Eu tenho orgulho de olhar para trás. E escrever foi incrível, foi lindo, foi uma experiência maravilhosa, e poder compartilhar isso foi mais bonito ainda. E já estava feliz demais. E quando foi o convite para o segundo livro, que foi onde eu escrevi juntamente com a pastora, que eu fiquei muito apaixonada pela história da vida dela, inclusive, né, o poder de Deus que foi feito manifesto na vida dela. E quando eu tenho uma experiência individual com esse segundo livro, porque ele veio num momento em que eu achei que eu não poderia participar. E eu falei, não, eu já participei de um, já tá bom. E eu comecei a orar para que Deus me falasse sobre estar lá nesse momento. E nas minhas orações, juntamente com meu esposo, né, eu tive toda a direção de ir e estar junto, né, com isso. Mas Deus, ele é um Deus de detalhes. E isso tem que fazer toda a diferença em nós. A gente precisa entender isso, que Deus é um Deus de detalhes. E quando meu esposo orava por mim, ele orava por mim e ele começou a falar ali na oração dele sobre, né, essa é a caneta dos contratos, é a caneta de tudo que está por vir. Ele começou a orar e eu falei amém, e eu vou, né, e seguir aquilo que o propósito de Deus para esse momento. E assim foi. Chegando lá em Alphaville, a Selma, que é a nossa mentora, a dona da editora, né, que nos guia, ela, ao momento dela falar para mim, ela olhava no meu olho, eu sei que ali ela estava falando em Deus, e ela dizia para mim assim, essa caneta é a caneta dos contratos, mas você já sabe, porque eu já te falei. E eu vi Deus falando comigo profundamente ali, porque era algo que era íntimo, era algo que Deus falou dentro do meu quarto enquanto nós orávamos. Não foi algo que foi público. E às vezes Deus tem algo para nós e nós deixamos, não percebemos e não nos atentamos ao detalhe daquilo que foi feito. E foi lindo a experiência de estar lá, foi lindo conhecer a história das outras escritoras, foi maravilhoso tudo que Deus fez lá. E o melhor de tudo que tem acontecido depois de lá é o mais interessante. Porque eu tenho visto toda a palavra que Deus falou que ia acontecer, está acontecendo. Coisas grandiosas estão acontecendo em nossas vidas porque nós permitimos que Deus faça e realize os sonhos. Porque quando eu olho para a minha história, eu olho para a menina que estava lá no interior da Bahia, que não tinha perspectiva de nada, que não tinha, que a história seria limitada ali, porque não tinha condição de estudar, porque não tinha condição para nada. Meus pais não tinham como me dar mais do que, né, o que eles me davam. E hoje o que eu vejo é que os sonhos de Deus para minha vida eram muito maiores. E ele tem realizado todos esses sonhos. Ele tem feito mais, inclusive, do que eu posso imaginar. Ele tem para mim algo que eu não vi ainda, porque eu estou me permitindo, né, viver esse sonho, plantar esse sonho, né, e principalmente compartilhar na vida de outras pessoas esse sonho. Porque o que Deus nos entrega é como os talentos, não pode ficar na nossa mão, não pode ser para mim somente. Eu tenho que ter consciência que aquilo que Deus está fazendo é para transbordar na vida de outras pessoas. E acho que é isso que tem acontecido aqui.
Eu tenho visto com os meus olhos Deus transbordando na vida de outras pessoas. Eu tenho visto isso através da vida da pastora Cristiane, que ela está aí com os livros transbordando na vida de outras pessoas. Eu tenho visto aqui onde nós vamos fazer a primeira edição, lançamento aqui no Espírito Santo. Nós já temos escritoras aqui já também escrevendo as suas histórias. E a gente vai trazer justamente um projeto de sonhos para mostrar assim, olha, você pode sonhar, deixa Deus transbordar esse sonho na sua vida, seja uma mulher multiplicadora também, porque a gente precisa acordar as pessoas e falar, mulher, homem, acorda, seja um veículo de bênção na vida de outras pessoas, se permita viver o melhor de Deus, para que as pessoas vejam Deus na sua vida, e desejem Deus na sua vida, e desejem toda essa bênção, a sua família, a sua casa, o seu trabalho e a plenitude da paz. Porque onde tem Deus tem paz. A paz ela é plena, mesmo no meio das dificuldades, mesmo na hora que está difícil, mesmo na hora que a gente não está vendo nada, a gente sabe que Deus está lá e está fazendo, e está nos guiando, e está nos fortalecendo. E isso não tem preço. Isso é incrível. Eu olho para a minha marca, eu olho para a minha empresa, eu vejo o crescimento que nós tivemos. E não estou falando de finanças, eu estou falando de crescimento pessoal, eu estou falando de pessoas conquistando as suas próprias histórias, eu estou falando de ver nossos filhos crescendo. Hoje, a minha filha, minha sócia, aos 21 anos, olha que coisa linda. O meu filho do meio já está me ajudando com toda a parte administrativa da minha empresa. O meu marido trabalha comigo. Isso é bênção. E eu vejo já outras famílias que já estão dentro do mesmo segmento, porque as pessoas veem o que está acontecendo na minha vida e elas começam a plantar essa mesma semente dentro da sua própria família. Isso está acontecendo diante dos meus olhos, eu vejo, porque Deus é tremendo, Ele faz acontecer para que nós vejamos o poder dele sendo manifesto. E é perfeito tudo que Ele faz. Nós estamos já com a data marcada aqui no Espírito Santo para o nosso lançamento também do livro. Vai ser em dezembro, nós vamos ter aqui algo com certeza que vai ser sobrenatural também o que vai acontecer aqui. Eu já tenho orado, já tenho consagrado a minha vida, já esperando por esse momento, porque eu sei que vai ser transformador, eu sei que vão ter outras pessoas que vão ser impactadas como eu fui, porque como eu falei, lá atrás eu plantei a semente na vida de uma jovem, que hoje é uma grande mulher, uma empresária também. E hoje essa semente está transbordando na vida de outras pessoas, que de repente se ela não estivesse comigo, eu não estaria aqui hoje com vocês, aqui no programa, podendo falar com vocês tudo o que tem acontecido na minha vida, toda a transformação que Deus tem feito na minha vida e na vida das pessoas que me rodeiam, que automaticamente a começar pela minha família, os meus amigos, e todos que estão aqui conosco. É motivo de muita alegria. Eu sou uma mulher que eu tenho muita fé, muita fé. As pessoas até acham engraçado perto de mim, porque eu falo assim, olha, vai acontecer, eu vou fazer isso e vai dar certo, nós vamos e vai dar certo, daqui tantos anos vamos estar fazendo isso, nós vamos conquistar aquilo, eu falo, e quando eu vejo está acontecendo diante dos meus olhos, porque eu creio que se os meus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus para minha vida, tudo flui, porque aquilo que não acontece é porque não foi permissão dele. Mas então, quando eu coloco diante de Deus, e falo, Senhor, é da tua vontade, este é o seu sonho para minha vida, para o meu negócio, para minha família, eu apresento. E eu sempre falo, se for do Senhor, abra todas as portas, Eterno, abra todas as portas, porque eu vou saber que o Senhor está abrindo caminho para eu passar. E acredite, vem tudo na minha mão. Aparece o convite, aparece a oportunidade, aparece o recurso que eu estou precisando muitas vezes para fazer uma ação. E é tão incrível isso, que hoje tudo que tem transbordado tanto a minha vida,
que já tem alguns anos que eu tenho feito projetos sociais aqui. Hoje eu consigo ajudar pessoas com educação. Eu ensino mulheres a fazer cabelo, eu ensino mulheres a ganhar renda extra, e tudo podendo fazer isso de forma voluntária. Olha que oportunidade linda que Deus tem me dado. Porque tem muitas mulheres que não têm condições financeiras de adentrar uma sala de aula, e nós oportunizamos isso através da minha empresa, através de projetos sociais que já tem aqui, onde eu sou voluntária também, né, onde a minha empresa é voluntária, e nós conseguimos hoje ajudar outras mulheres a ter profissão. Nós damos essa formação e muitas vezes nós mesmos contratamos a mão de obra, nós indicamos a mão de obra para outras pessoas. Nós temos pessoas que vêm e aprendem, abrem o seu próprio espaço e começam a fazer cabelo na sua casa, em um salão, vão trabalhar em outros espaços. Gente, é sobrenatural. E quando a gente entende isso, quando você entende o tamanho do propósito do que a gente está fazendo, a gente começa a ver que é o mínimo. É mínimo, o que a gente faz é mínimo. E a gente fala, é para isso que eu fui chamado. Eu encontrei meu propósito, eu encontrei meu chamado, e eu sei que é esse, né? Que é cuidar de outras pessoas através do meu negócio. O meu negócio é uma porta abençoadora, né? Onde a gente consegue fazer essas formações com essas outras pessoas, e dar profissão para essas mulheres, onde eu sei que muitas vezes eu tenho acesso a um produto que eu posso abençoar alguém que está precisando, né, que tem a sua própria história, mulheres que estão passando pelo câncer, mães de crianças, né, especiais. A gente faz ações todas voluntárias nesse sentido, e é isso. E a gente precisa deixar de mensagem: o que você tem feito pelo seu próximo? Onde está o propósito da sua vida? Você já encontrou ele? Porque se você não encontrou ainda, busca porque você vai ser transformado, busca porque você vai se sentir motivado, você vai ser feliz ao levantar da cama, vai fazer sentido tudo que você está fazendo. Aproveite a saúde que Deus te deu para que você seja esse agente abençoador na vida de outra pessoa. Eu tenho aqui essa área, mas cada um de nós tem a sua área de atuação, onde nós podemos fazer justiça social, porque é mandamento para nós que somos servos do reino, fazer justiça social. Então a gente não pode se acomodar, a gente precisa dar voz, a gente precisa ir para onde precisam de nós, né? E levar o alimento físico e espiritual, levar a roupa, levar, né, aquilo que a pessoa está precisando. E é por isso que eu falo da educação. Por que eu falo? Eu prefiro dar a educação, porque na educação a pessoa, ela necessariamente ela vai ser transformada, e ela vai ter que trabalhar para ter. Ela vai saber o valor que tem em cada coisa que ela vai fazer. É perfeito, é digno, é maravilhoso. Eu falo assim que eu quero finalizar minha vida desse jeito, né, sabe? Podendo compartilhar, transbordar, fazer mais e mais e mais a vida de outras pessoas através, né, do que Deus já tem feito na minha vida, tem feito através, né, da minha vida também, que não é só para mim, né, que alcance muitas pessoas, que alcance outras nações, se for preciso, né? Acho que só precisa é que a gente tenha um coração voluntário, e que a gente tenha esses espaços para poder transbordar realmente na vida, né, das pessoas, e encontre o seu propósito, encontre o que te faz feliz, mas não se deixe ficar parado, né? E a gente chama até de ovelha gorda. Não só receba o alimento, né? Alimente também outras pessoas, né? Se alegre em ser ponte, em ser bênção na vida, né, de outras pessoas, porque é necessário, porque Deus nos deu isso. A cada um de nós foi dada uma capacitação, né? E cada um de nós precisa agora chegar diante de Deus com o nosso talento transbordado. É a verdade que eu acredito, que a gente tenha que pegar isso e multiplicar os nossos talentos, né? Sejam eles quais forem, né? Porque, por exemplo, eu passei muita dificuldade financeira, e eu tive que aprender a trabalhar com pouco recurso,
O fato de eu ter passado por isso, o que ele fez comigo? Ele me fez ser capacitada para poder levantar outros negócios. E hoje, além de ter a minha empresa na área da beleza, eu tenho uma outra empresa que eu ajudo outras empresárias a levantar o seu próprio negócio. Eu consigo chegar no negócio, diagnosticar o que ela está passando e viabilizar o negócio dela na forma financeira e comportamental. Mas eu só consigo fazer isso porque primeiro eu passei por isso. Eu sei a dificuldade que eu passei. Então hoje eu pego isso e eu transbordo na vida de outras empresárias para poder falar, olha, você é uma pequena empresa, não se limite, você pode mais. Então, quer dizer, eu passei e hoje eu consigo ajudar. Eu sou formada na área da educação, eu lecionei por 5 anos. Hoje eu dou aulas, né, dentro do meu segmento. Percebe? O tempo todo eu estou multiplicando o meu talento. O tempo todo eu estou pegando aquilo que Deus tem feito na minha vida, até o que foi ruim, porque não é bom quando a gente está passando por algo que, né, que traz tristeza, que a gente olha e fala, daqui no meu sonho não vai mais, daqui eu não consigo, eu vou, aqui é o meu lugar limite. Às vezes, né, a nossa família, os nossos amigos, as situações adversas vão falar assim, não, esse é o seu limite, você não pode sonhar mais que isso. E aí, nesse momento não é legal. Então, o que eu faço nesse momento? Eu passo por cima desse momento e agora eu posso chegar para outras pessoas e falar assim, ei, você também pode. Você está com dificuldade financeira, vamos resolver. Você está com contas atrasadas, vamos organizar e vamos pagar. Vamos aumentar seu negócio, vamos aumentar seu faturamento. Vamos juntos fazer isso. Porque é isso que nós precisamos, nos dar as mãos, nos fortalecer, nos amar, nos respeitar, porque eu acho que o principal é a gente entender que sozinha nós não alcançamos nada, não é isso? Tudo que a gente consegue é unidos, né? E é por isso que eu me encontrei aqui no Mulheres Multiplicadoras, nesse projeto tão lindo, tão forte, de tanta união, de tanto dar as mãos, de tanto acreditar, de respeito. Quando eu leio a história de cada mulher, eu respeito a história dela, eu amo a vida dela, muitas vezes sem conhecê-la tão intimamente, né? Porque é propósito de vida. E nós temos alcançado isso através desse projeto, eu tenho certeza. Eu oro, eu clamo a Deus para que Deus esteja conosco em cada decisão que nós viermos a tomar. Nós possamos nos dar as mãos, que nós possamos abrir espaços como esse, que está sendo aberto hoje aqui neste programa, tão maravilhoso, da gente poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. E eu espero de verdade, que tenha alcançado você que está ouvindo aí, né, ou que vai ouvir depois, né, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a nossa vida, né? A vida de todos nós que estamos empenhados em fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom e principalmente aquilo que está dentro do coração de Deus. Pastora, obrigada, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter podido compartilhar um pouquinho dessa história aí, que é grande. Tô impactada, sério. Fernanda, como você fala bem, né? Assim, como você se expressou de uma maneira tremenda. Até o meu diretor estava aqui falando. Meu Deus, que linda a história, né? Que história impactante. E é tão tremendo que eu estava, como eu te falei, né? Eu estava vendo aqui algo no seu livro, no seu livro, na sua parte aqui, que o rapaz falou para você. Deixa eu só lembrar que exatamente a frase. Aqui. Quem criou a Anne Cosméticos, né? Lembra disso, né? Que você escreveu aqui? Sim. Faz de novo. Isso marcou muito a minha vida. Faz de novo. E aí eu fiquei impactada. Se eu te entregar uma caixa de picolé, daqui a um mês você vai vender sorvete e um ano vai estar fabricando. Isso é uma visão empreendedora. É isso. Isso é uma visão de alguém que não desiste. E eu tava vendo, né? Quantos nãos, o não acreditar, né, das pessoas é terrível. Fala sério. Isso pra mim, assim... Machuca a gente. Machuca a gente, fere, né, o nosso coração. E geralmente são de pessoas que a gente esperava um apoio. Pessoas mais próximas, Sim. né? E, infelizmente, na maioria das vezes não tem. Eu estava lendo isso aqui na
na sua parte, no seu testemunho, né? Que você também não encontrou, né? O não vai dar, não consegue, não sei o quê. E é terrível. E aí você tá aí para mostrar que pode sim, que dá certo sim. Se a gente quer, entrega na mão de Deus. Também achei tremendo o que você falou. Quando a gente tá alinhado com aquilo que Deus quer na nossa vida, não tem como dar errado. Sim. Se o seu projeto, né, o sonho, está alinhado com o que Deus tem para nós, Ele vê a determinação, a fé e Ele abençoa. Não tem como. E eu vi isso aqui na sua história. Estou impactada mesmo. Fiquei tão feliz de ouvir você. Né? Que tremendo. Porque lá no dia do lançamento, ela já era o segundo livro, né, Fernanda? Seu livro. É o Sim, o segundo livro. O meu foi o primeiro. Então, eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia a Fábia e a Selma a Fábia pessoalmente e a Selma por mensagem. Então, quando eu cheguei lá... A Fábia é uma querida. Querida, muito querida. E a Selma eu via só como a gente está aqui, né? Então, quando eu cheguei lá, não tive muito... Assim, a gente não teve muito acesso, assim, de ficar conversando, batendo papo, né? Mas, ouvindo aqui agora a sua história, realmente é muito tremendo, né? Tudo aquilo que Deus fez. E a garra é muito importante. A vontade de dar certo, né? A vontade de não parar faz toda a diferença. Eu tenho certeza que vai muito mais longe. Porque quando a gente quer fazer, Deus sempre abençoa. Eu vejo pessoas às vezes murmurando, reclamando. Porque não acontece na minha vida. Porque nada muda. Muitas vezes a pessoa está com os braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. E elas não vão cair. Tem que mesmo, né? Regaçar as mangas e ir lá e mostrar para que veio. E você faz isso muito bem, né? É por isso que eu falo sobre a fé, sabe, pastora? É por isso que eu falo da fé. Porque eu acredito tanto que eu materializo aquilo. E às vezes as pessoas, nem elas acreditam no sonho dela. Nem elas estão acreditando no que elas estão desejando. E aí não acontece mesmo. É verdade. Tem a vontade, mas não faz nada para acontecer. Isso aí é muito fato. Tem um sonho, mas não crê que vai acontecer. Não tem como. A gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar, né? Porque a gente vai ouvir nessa caminhada, eu sei, porque eu também vivo isso em algumas coisas, algumas áreas. A gente vai na trajetória, e hoje eu ouvi algo que falou muito ao meu coração e testifica com o que a gente está falando aqui. A gente não pode esperar, o pastor André Fernandes, né, que falou, a gente não pode esperar que outras pessoas fiquem empolgadas com o sonho que Deus falou com a gente. Não tem como, realmente, né? Se a gente for pensar, Deus falou com você, Deus falou comigo. O sonho é individual. Então, não tem como a gente realmente esperar que muita gente entenda o propósito, porque o propósito foi falado para você. Então, a gente tem, pensando por esse lado, a gente fica menos ferido, né? Menos magoado. É verdade. A gente faz parte do processo. Isso também é parte do processo. Nos fortalece, nos faz. Você vai ter que querer muito mais alcançar o que você está querendo. E mostrar, né? Assim, mostrar com seu esforço que vale a pena. Tudo aquilo que. Porque é muita renúncia, né? É muita dor, muita ferida aberta nessa trajetória, porque cada não, cada impossibilidade, cada dificuldade, barreira que a gente encontra, vai causando uma feridinha ali, né? Só que também a cada conquista, a cada vitória, vai curando essa ferida. Então Deus, ele faz tudo completo, né? Poderoso o trabalhar do Senhor, mas se a gente fizer o quê? Avançar. Se a gente ficar parado, nada acontece. E é por isso que eu falo sobre o propósito. Tem que encontrar propósito, tem que ser de verdade. Não pode ser só para poder mostrar, para dizer que é bom. Não pode, tem que ter realmente algo. Sabe por quê? Porque tem gente que alcança o sucesso, mas perde tudo. Né? E tá com depressão, e tá isso, tá aquilo. E por quê? Porque talvez essa pessoa não encontrou o propósito real. Também achei tremendo isso, né? Falou muito ao meu coração, porque isso aí de tem o propósito, mas você tem que ter ele realmente e desejar cumprir ele, né? Não pode ser só o que veio aqui na minha mente, não pode ser um propósito só para mostrar para alguém que você tem um propósito ou para, né, tipo, passar assim na cara da pessoa que eu consigo, eu faço, não, porque senão não se sustenta. Não se sustenta, até vai, né? O que você falou. A pessoa entra depois em depressão, acontece isso e aquilo, porque não se sustenta. Mas quando é de Deus, quando tem realmente verdade naquilo, quando é um sonho, né? Que é vivido a cada momento ali, ele se sustenta.
e ele cresce, né? Sim. É tremendo, poderoso. Que bênção. E outra coisa que eu vi aqui também, foi tanta coisa que eu fiquei, meu Deus, fiquei impactada. Que você colocou aqui, né? Nada causa maior realização do que quando você alinha quem você é com o que você faz e cumpre sua missão neste mundo. Isso é propósito. A sua frase, né? Aqui no livro. Nada causa maior realização do que quando você alinha quem você é com o que você faz e cumpre a sua missão. Porque a gente, você falou porque também... Porque às vezes aí, a gente não comunica o que a gente é. Eu tive essa fase. Eu tinha algo dentro do meu coração, mas eu não comunicava isso na minha vida, nas escolhas que eu fazia. E chegou um momento, por isso que eu falei, primeiro eu tive que organizar o que está dentro. Eu tive que organizar a minha casa, o meu eu, a minha maternidade, tudo. Quando tudo ajustou, eu falo, agora eu achei o ponto de equilíbrio. Então daqui para frente eu posso seguir. E eu te falo, foge do meu controle, tudo que Deus tem feito. É muito motivo de alegria, sabe? De transformação, tudo que está sendo feito. É incrível. Incrível. E a filha dela, que é sócia, é a coisa mais linda, né? A Anne. A gente conheceu ela lá no lançamento do livro, ela estava lá. Eu conheci, não sei se as meninas já conheciam, eu conheci naquele dia. E assim, com uma vontade, né, de dar certo, também a mesma puxou você, né? Igualzinha. Mas engraçado que a mesma situação com ela. Ela teve que. Ela voltou também, sabe, a ter a vida espiritual dela, ela voltou a ter esse contato com Deus. E aí ela ajusta ela. E aí porque eu sempre falei isso com ela, filha, se você não entender o propósito da marca, nem você vai ficar na marca. Porque Deus vai te tirar. Porque a marca eu consagrei a Ele. Então, tem que estar alinhado com o propósito dele. Então, se você não tiver vida de oração, se você não tiver sensibilidade no espírito, você não vai conseguir. E ela tem feito, né? E eu estou muito feliz por ela. Que coisa linda, né? Porque sem Deus a gente não dá certo, nada a gente consegue, né? Sem Deus as coisas não se sustentam. Tem pessoas que acham que a força do meu braço é a minha inteligência. Não, sem o Senhor, sabe, Ele está no controle, não é a mesma coisa. Realmente, assim, é uma realização. Quando você tem Deus e tem tudo isso, consegue, você realmente dá a glória para quem merece a glória, né? Que é Deus, o Senhor, Ele merece toda a glória e toda a honra. Porque Ele que deu a força, a direção, a visão. Tremendo, eu achei também que o seu esposo, que você contou da oração, né? E eu até escrevi aí na live aí no Facebook que eu estava lá quando a Selma entregou, né, a mensagem ali para você da chave, que ela falou com cada uma, e eu me lembro de algumas coisas, e foi emocionante mesmo. Por quê? Porque foi real. E aí eu não sabia, né? Agora você contando aí que o seu esposo já tinha orado, falado, porque Deus, ele, na verdade, quando alguém é usado por Deus para nossa vida, geralmente, a maioria das vezes, o Senhor já falou conosco. Ele só vai testificar na nossa trajetória, na nossa caminhada, vai colocando pessoas para falar, foi eu, né? Confirmar aquilo ali. Então é muito poderoso, muito tremendo. Fiquei tão feliz, né, de saber. Eu fiquei muito impactada naquele momento, porque foi algo muito íntimo. Muito íntimo, né? As quatro paredes ali, que não tinha como ninguém saber, mas Deus sabia e Ele estava lá, né? Ele estava presente em todos os momentos. Fico muito feliz, viu, com a sua participação aqui. Eu fiquei de verdade impactada com a sua história, vendo você falar, porque quando você lê é uma coisa, quando você vê a pessoa contar também é outra, né? Então eu fiquei muito impactada com tudo, né? Como que Deus faz. Eu também fiquei com a sua, tá? Eu preciso confessar. Foi uma das histórias desse livro que mais me impactou. Porque é uma área... Eu tenho a maternidade muito aflorada em mim. Então, assim, para mim é algo muito importante, né? A questão dos meus filhos. Então, eu imagino todo o seu processo. Bastante. Eu fiquei muito honrada em fazer parte desse livro junto com você. Amém, eu também. Fiquei muito honrada. O meu foi um processo de dor nessa área, né, do filho. Então, mas Deus é fiel. Você vê que no final, tudo aqui no final, por isso que eu costumo falar desse livro, quando eu apresento para as pessoas, quando eu levo para alguém, é que são histórias de superação. Fé e superação. Independente de que área, independente de qual a crença, são histórias de superação do que Deus fez, da trajetória e do que aconteceu depois, né? Então, são histórias impactantes, diferentes umas das outras,
né? Mas todas têm o mesmo, digamos assim, o contexto da superação, de que eu venci, né? Eu consegui, deu certo. Então é muito tremendo, né? O que o Senhor faz na nossa vida. Cada um na sua área, cada um com seus propósitos, cada um com seus sonhos. E eu comecei o programa aqui, não sei se você se já tinha conectado com você, aí falando sobre isso, sobre o sonho, porque a gente precisa ter sonho, né, Fernanda? Ter sonhos, nós precisamos ter sonhos. Traçar metas, né? Foi o que eu falei aqui no início, porque tem pessoas que elas vivem, tipo assim, o que acontecer tá bom. Não, a gente tem que traçar metas na nossa vida, para a gente poder correr atrás dessas metas, para ter um sentido na vida, né? E ter os sonhos também, lógico, sempre alinhados com os sonhos de Deus, mas temos que ter esses sonhos, para a gente poder correr atrás e viver cada um deles. Isso é muito importante, porque eu vejo... Deixa eu compartilhar algo especial. O nome do nosso projeto aqui no Espírito Santo se chama justamente Dream Anne, que são sonhos Anne. Tremendo. Muito tremendo. Não é por acaso. Não é por acaso, tá vendo? Os sonhos. Sonho, gente, tem que sonhar. Você que está assistindo aí, você que está participando ao vivo aí conosco, sonhe. Mas não, meu sonho é algo impossível. Coloca diante de Deus, Ele vai tornar possível. Porque para o Senhor não há nada impossível. Agora trabalhe para isso também, né? Se esforce para que ele se realize. Não fique esperando que alguém faça. Se esforce muito, né? Suar mesmo a camisa ali e, né, como eu brinco aqui, arregaçar as mangas e vamos que vamos, porque vão ter dias maus, vão ter dias que você não vai querer se levantar, vão ter dias que você vai ver portas se fechando, vão ter dias que você vai receber palavras que vão ferir o seu coração, mas não pode parar, tem que continuar sonhando, continuar perseverando, porque é na perseverança, né, desse processo que a gente vive, que nós alcançamos aquilo que a gente tanto almeja, que a gente tanto espera, né? Tem que ter o processo, mas tem que ter o esforço e a caminhada. Eu até falo na minha parte aí do livro que na Bíblia, né, José, Davi, algumas pessoas da Bíblia que, se eles soubessem dessa trajetória que eles iam ter que viver, eles tinham desistido. Não é isso? Se a gente soubesse, se você soubesse que tudo que você ia passar, você talvez falasse, não, deixa quieto. Mas o Deus, ele só dá o projeto. Eu costumo dizer assim, eu penso assim de verdade. Deus dá o projeto, o sonho, ele te mostra lá na frente. Ele não mostra as pedras no caminho, as muralhas que vão surgir, os gigantes. Deus não mostra quando ele faz a promessa. Você tem que caminhar para você ir vivendo cada uma dessas situações. Porque se Deus mostrasse, a gente desistia. A gente falava, Senhor, tá bom, vou sentar aqui, vou ficar quietinha, não vou mexer nada, não vou fazer nada. Mas aí o Senhor vai nos dando o quê? Força e direção. E no meio do caminho vai aparecendo as barreiras, as pedras, né? Tudo mais. E a gente vai tendo que transpor, né? Passar todas essas barreiras aí, porque o Senhor nos dá força. E vencemos porque com Ele somos mais que vencedores. Glória a Deus. Que benção, Fernanda. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Tem bastante gente assistindo. Depois esse programa vai ficar gravado, tá? Tá no Facebook aí, nesse link que a gente enviou. Também tá no YouTube e também nós vamos deixar no Instagram. Então vai estar gravado em vários lugares para você poder reassistir, você que já está assistindo, e passar para outras pessoas. E quem não assistiu, poder também ter acesso. Porque uma história dessa tem que muita gente ter acesso, né, Fernanda? Muita gente tem que acessar essa história. Muita gente tem que ouvir que dá certo, né? Porque se dá certo com você, pode dar comigo, pode dar com Y, pode dar com... Não é isso? É o que eu falei lá também na história de um milagre. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, porque a gente não é diferente, né? É só questão de realmente você cumprir aquilo que é para você fazer também, né? A sua parte a sua parte no negócio aí, que o Senhor não faz tudo sozinho. Ele faz porque Ele é poderoso, mas Ele quer contar com a gente. Não é isso? Nesse sentido que eu estou dizendo. Verdade. Ele quer contar com a gente. Tem que ter esforço, né? Quando o povo chega diante da terra, o Eterno não dá a terra e fala, não. Fala, vai lá e conquista a terra. Trabalhe na terra, né? Se esforce. Exatamente. Muito bem colocado. Né? Tem que conquistar. Não adianta, não é de mão beijada. Ele poderia fazer de mão beijada, mas não teria valor.
Sim. você não estaria agora contando um grande testemunho e levando para gerações e gerações um grande testemunho, né? Eu também não teria um testemunho. Então o Senhor faz a gente conquistar para ter valor, para ser especial, para mostrar que Ele pode, que Ele faz, que Ele é e que Ele continua fazendo em todas as vidas. Que alegria ter você, de verdade, todo o meu coração. Manda um beijão para Anne, né? Um abraço aí para sua família. Obrigada. Que o Senhor continue abençoando sua vida, né? Sua empresa aí, sua família, tudo, seus sonhos, projetos, os projetos sociais também são uma bênção. A gente nasceu para adorar a Deus e para servir pessoas, né? Esse é o propósito da nossa vida, não tem como. Amém. Se não for isso, é vazio, é o que você falou, nós somos vazios se a gente não conseguir ter os propósitos de adorar o Senhor e também, né, cada um na sua área, ajudar pessoas, né, ser acessível a pessoas. Tem gente que é inacessível, Sim. mas a gente tem que ser acessível, poder, né, da maneira como Deus coloca na nossa vida de cada um, assim, nas áreas, a gente poder ter... ser disponível para outras vidas, ver crescer, ver desenvolver. Amém. E isso é muito, muito tremendo, muito poderoso. Então, né, que Deus continue prosperando e abençoando sua vida. Estou muito feliz mesmo. Que honra você estar aqui com a gente, você ter aceitado. Eu também, estou muito honrada. Amém. Quando você estiver por aqui, é o Espírito Santo, a terra do meu marido ali, né? Falei com você lá. Meu esposo nasceu aí. Pois é. A família dele é daí. Quando eu passear aí, eu vou te ligar pra gente se encontrar. Já Quando temos conexões, tá vendo? Já, tá vendo? Já podemos nos encontrar. E quando tiver por essas áreas também, né? A gente vai se ver ainda. Nesse Mulheres Multiplicadoras, Vamos, sim, eu creio. com certeza. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar então. Eu quero agradecer a cada um que tá aí assistindo. Fernanda, dá aí as considerações finais. Depois eu já vou orar pra gente encerrar. Quer falar mais alguma coisa? Não, amém, amém. É que Deus multiplique na vida de cada um que está ouvindo, né? Que seja uma palavra, uma semente plantada. Foi assim que eu abri, assim que eu finalizo. Que essa semente, ela floresça e que ela também dê frutos. Amém. Então vamos orar, você que está assistindo, que Deus te abençoe. Ora conosco agora, apresenta diante de Deus. Não falamos de sonhos, de projetos, então apresenta diante de Deus. Quais são os seus sonhos, os seus projetos? O que você espera e quais são as barreiras que você está enfrentando para não conseguir acessar esses sonhos? Apresenta diante de Deus, porque se o Senhor, né, alinhar aí com você esses sonhos e projetos, vai dar tudo certo. Ele vai te dar direção, visão, vai preparar pessoas, vai colocar no seu caminho e as coisas vão começar a fluir, o que não está fluindo. Crê nisso? Então ora comigo agora. Senhor nosso Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos pela tua fidelidade, pelo seu amor, Senhor, pelo seu compromisso conosco, Senhor, porque a gente não merece, Senhor, porque nós somos falhos, mas o Senhor tem compromissos com cada um, meu Pai. O Senhor abençoa vidas, o Senhor continua sendo poderoso, misericordioso, bondoso, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida. Obrigada por essa história maravilhosa, Pai, pela vida da Fernanda. Continua abençoando ela, a sua casa, a sua família. Continua abençoando os projetos do coração, a empresa, meu Pai. Meu Deus, com toda sorte de bênção, prosperando, meu Pai amado, direcionando para aquilo que Tu queres na vida dela, em nome de Jesus. Cada um que escuta essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa visitar agora, Pai. Meu Deus, Deus, abençoa os sonhos, os projetos, as metas, meu Pai. Deus, tira o desânimo, a frustração, meu Pai, dessas vidas. Que eles possam, Senhor, ser alinhados com aquilo que o Senhor tem para eles, meu Pai. Em nome de Jesus, que todas as barreiras e impedimentos caiam por terra nessa noite, Pai. E que a partir de hoje, Senhor, o Senhor comece a fazer uma nova história em cada vida, Senhor, que está sonhando, mas não tem realizado. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Obrigada, Fernanda. Deus abençoe você. Vocês que estão assistindo, que o Senhor abençoe. Semana que vem estaremos aqui de novo, se Deus permitir, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, na TV Shalom, São José dos Campos. Fica conosco, a sua presença é muito importante, a sua participação é muito importante, porque a cada mensagem que você ouve, Deus está renovando a sua fé, fortalecendo o seu coração, fazendo algo novo na sua vida. Amém? Tchau, tchau, que Deus abençoe, Fernanda. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.
enxergar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor, não pra respirar, e me faz andar sobre as águas.